Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre algumas coisas que eu achei que está acontecendo aí na mídia social aí, polêmicas aí e algumas, vamos dizer, situações que a gente pode pensar para poder sair fora dessa confusão, tá? Sair fora dessa confusão. Geralmente, quando a gente tinha porque, digamos assim, tem um videogame que deu problema, tá muito caro, às vezes não podia consumir, enfim, né? A gente tinha outras opções, isso lá atrás, tá bom? Mas antes que eu explique o porquê que eu estou comentando sobre isso, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, a gente tá vendo aí essa notícia da PlayStation que ela tá meio que tirando a mídia física, né? E isso tira também essa ideia de que a gente pode consumir um jogo depois que, digamos assim, o videogame ou, né, mesmo por mais que, digamos, a desenvolvedora tire sua loja do ar, digamos que alguns jogos antigos continuam funcionando, certo? Tudo bem. A não ser esses jogos que têm servidor para eles, entendeu? Se não for jogos que não tenham obrigatoriamente um servidor, mas que, digamos, a gente possa salvar nosso próprio videogame, perfeito, tranquilo, entendeu? Só que a questão é o seguinte. A questão é o seguinte, gente, que eu tava tentando dizer o seguinte, que está em voga, assim, que está deixando a internet, vamos dizer assim, se questionando por que diabos, né, a PlayStation quer tirar a mídia física, tá? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: você comprou pelo título, né? Passa um ano, 2 anos, você quer continuar jogando esse jogo, quer? Digamos que você tô trabalhando, tô tendo filho, eu tenho filho agora, tô cheio de responsabilidade. Digamos que passa um tempo, você quer jogar esse jogo daqui, um ano ou dois, não sei. Ou você vai jogando, não consecutivamente. Não sei, gente. Tô só supondo aqui, tá? A questão é, você não tem essa regra de jogar todos os dias? E às vezes você jogou um jogo, passa um tempo, depois de um bom tempo você vai jogar esse jogo. Tá entendendo? Aí se sua conta não estiver ativa, né? Eles vão desligar sua conta, ok? Outra coisa que eu tava comentando antes, que é o lance, é o seguinte: você comprou um produto e você quer consumir, certo? Ok. Digamos que você tem um servidor daquele jogo que você comprou, gente. Esse jogo tá funcionando normalmente. Passa um ano, 2 anos, 3 anos, o jogo cai o servidor dele. Entendeu? Digamos assim, digamos que você tem um save que você joga regularmente, tá? Vou colocar Dark Souls. Dark Souls tem que ficar farmando. Farmando nível pra você conseguir subir, passar por NG 1, 2, 3, 4, 5. Sei lá. Estou dando um exemplo pra vocês pensarem dessa forma, tá? Aí, cara, o que acontece? Eu estou jogando no Play 3, ok? Beleza? Desliga o servidor daquele jogo para o Play 3. E aí, gente? Como é que a gente fica? Como é que vai ficar com o servidor? Eu não sei como é que funciona os saves, se salva no videogame ou se dá um problema, não sei, tá? Tô só supondo. Até que o Dark Souls dá pra você salvar na sua própria máquina. Mas digamos que tem um jogo que tem um servidor próprio, tá? Que ele é basicamente você joga ele só na internet, entendeu? Como se fosse um jogo de batalha, eu não sei, tá? Se tivesse aí Play 3 ou uma coisa assim. Ok? Show. Aí o que acontece? Desliga o servidor. Você não pode mais consumir aquele jogo, certo? Você não pode consumir as coisas que estão naquele jogo. Ok? Beleza? Tá, mas Play 3 já tem muito tempo. Beleza, cara. Digamos que tem jogos que são específicos para aquela plataforma, certo? E que você só consome naquele videogame, não tem para outros jogos.
não tem para outros videogames. Jogos exclusivos da plataforma. Certo? Beleza. Então, esse jogo vai embora, cara. Vai ser o tal da Lost Media, entendeu? Tem jogos que a gente específico de alguns videogames, de alguns jogos, de alguns videogames que foram lançados e acabaram sendo perdidos aí com o tempo, tá? E assim, vamos lá, tá? Tem recursos pra gente pegar na internet? Tem recursos. Mas por que que não ficaria disponível? Isso eu estou falando assim só de um jogo. Um jogo só. Ok, eu quero achar aquele jogo. É difícil, né? Agora, digamos que seja, sei lá, 50, não sei quantos jogos que vão virar Lost Videos depois que passar 5 anos. Isso porque a PlayStation ela controla aí. Ela vai controlar suas contas, vai controlar os as ditas promoções. Não vai ter essas lojas onde vendem os jogos como a gente conhece aqui no Brasil ou em outros lugares, certo? Então só vai ter esses jogos assim só por meio digital, combinado? Mas, nossa, Bag, mas assim, todo mundo tá falando disso, é chato, não sei o que, gente. Não é isso. Vamos estar entendendo porque isso é mais do que um jogo. Digamos que você está consumindo um produto e você perde a garantia sobre aquele produto. A duração, digamos assim, você comprou um objeto e você quer a funcionalidade dele. Só que é o seguinte, está limitado ao gerenciamento que a companhia quer. Se é uma mídia digital, certo? Você pode consumir quantas vezes que você quiser. Vamos pensar assim: tem jogos que até hoje você joga. Jogos que até hoje você não. Quer dizer o seguinte: tem jogos que eu jogo desde quando era moleque. Eu jogo até hoje. Porque são jogos de computador, tá? É, vamos pensar assim, ó. Vou te dar dois ou três exemplos. Ó, é o Age of Empires 2, Baldur's Gate 2, Baldur's Gate 1, tá? Command and Conquer, ok? E um outro jogo que é bem específico lá daquela época que eu joguei bastante, Half-Life, né? Doom, certo? Cara, muito tempo. Tem até modificações só pro Doom, entendeu? Entre outros jogos que, assim, que a gente pode pegar e jogar, entendeu? Estão disponíveis. Diablo mesmo. Nossa, Diablo, joguei Diablo 1, Diablo 2, joguei demais. Sacou? Ou Neverwinter. Nossa senhora. Não está no papel assim quantas vezes eu joguei Neverwinter Nights, né? Um jogo mais simples do que esses que atualmente tem, mas me divertia pra valer com esse jogo. Estou só dando um exemplo disso, gente. Por quê? Porque é o seguinte, não pensar. São jogos que você pode jogar se você tiver uma máquina legal, se você conseguir emular o jogo dentro do seu PC, vai jogar tranquilamente. Ou mesmo tem um GOG aí ó, que serve aí como uma plataforma de Lost Media, tá? Lost Media. Resgatando jogos que foram perdidos com o tempo, ou porque os desenvolvedores não publicam mais jogos daquele tipo, ou por questão de configuração de sistema. O computador a gente consegue fazer isso, gente. Agora, com essa decisão, certos jogos que são específicos da plataforma vão em saco. A não ser que eles façam remake. Mas, bom, se você não tem referencial de jogos antigos, você não pode falar se o jogo é bom ou ruim. Entendeu? Você não tem esse recurso de saber ter experiência do que foi o antigo se você não tem lembrança. É como se reescrevesse a sua história sem você ter ideia de que aconteceu. Porque já você não tem mais contato com ela, tá? Fora que o produto praticamente não vai ser seu. É como se estivesse alugando o produto, tá? Bom, a gente vai parar um pouquinho nessa parte para a gente poder ver outras questões também. Que eu tava até vendo isso de um canal no YouTube que eu acho que eu aperto Start, eu não tenho certeza. Muito bom por sinal.
Então é o seguinte, gente, e o Aperta Start ele é legal porque ele fala sobre os jogos e todas as notícias, seja das indústrias, das desenvolvedoras, né? Dessas companhias também, tá bom? E de maneira geral, não foi só o Aperta Start que comentou, como Madruga Games, ou o Beldeberan, tá? E o próprio pessoal do Flow Games aí. E o pessoal da The Byte também, tá? E outros YouTubers, assim, que eu acho muito interessante, que falam de modo geral sobre como é que tá acontecendo aí na indústria dos jogos, gente. Não é só o jogo em si, mas a ideia aí de você colocar quando seu produto chega até... Ou quando seu produto não. Quando o produto desses desenvolvedores chega até nossa mão, certo? E a forma que chega até nossa mão. Ah, beleza, vamos pensar o seguinte. O produto da mídia física é um gasto. Cara, não é um gasto. Se você colocar mesmo na conta, não é um gasto em si, tá? Até porque eu acho que é todo como é que eu vou te explicar? Todo um circuito de lojas, de vendedores, tá? E de indústria produzindo, tudo isso montado para poder chegar esse produto até nós, tá? Quando uma desenvolvedora ela quer falar, ah, não, vamos cortar aí a mídia física, vamos cortar aí as lojas dos produtos, tá? Você só pode comprar esse produto na nossa loja, certo? Só na nossa loja, combinado? Era mais ou menos isso há uns anos atrás, na época que ainda a Disney não estava em baixa, devido aos filmes que... Não sei de onde que ela tirou esses filmes. Filmes incríveis aí que ela fez, séries incríveis aí. Incríveis, gente. Eu estou fazendo a piada, tá? É uma piada, ok? Esses filmes que ela estava fazendo e não sei de onde que ela estava pesquisando esses dados para poder fazer esses filmes incríveis que ela estava fazendo. Tanto para Marvel quanto para Star Wars, né? Star Wars, então, nem se fala, eu acho que o cara perdeu o controle total aí dessa carreta aí e foi desaguando abaixo aí pelo desfiladeiro e hoje a gente nem sabe onde que está Star Wars, né? É uma coisa, com uma capacidade incrível que a Disney tem de pegar o produto e enlamear ela cheio de pensamento que ela tem, tá? Mas enfim, paciência. Eu acho que a gente tem que. Quem sabe um dia muda de ideia, né? Quem sabe? A gente tem que ter um pouco de esperança. Mas qual que é o lance, gente? A Disney queria que os produtos ficassem na. Só nos serviços aí da plataforma dela, certo? Ok? É como se a ideia da Netflix aí para sua própria companhia. Há uns tempo atrás, essas companhias já queriam fazer isso. Só que por causa aí do próprio público que reclama, que pega no pé, chama atenção, fala, olha, não é assim, não funciona dessa forma. Um exemplo, se a gente pensar que tem certos locais que a internet tem um acesso muito difícil, por exemplo, no norte do Brasil, tem locais que não tem como você acessar a internet com facilidade, certo? O acesso é bem mais complicado aí, tá? Então as pessoas até hoje elas usam CDs e fita cassete ou o que quer que seja aí para poder acessar certas mídias aí, tá? Ou certos escutar música ou jogar jogos, tá bom? As pessoas usam isso, gente. Não tem tanto acesso devido à geografia onde que elas moram. Por mais que tenha, não, tem internet, tem satélite, tem não sei o quê. Tem locais que não conseguem, combinado? Aí, de um lado, tem as pessoas que não conseguem acessar a internet, e de outro, tem esses serviços aí que eles criam própria forma de consumir. Ah, não, é meio cheio de meia hora, né? 10 para as 9, tipo assim, uma coisa assim. Tá entendendo? Ah, não, não pode vender mais nas lojas, a mídia física. Não pode mais vender agora em outras plataformas. Você só pode consumir assim, certo? Teve muitas coisas assim há um tempo atrás. Vamos dizer,
A própria Disney que eu comentei, né? A HBO que sofreu um baque gigantesco aí. Não é à toa que ela teve problemas aí com os antigos filmes dela, né? Depois que teve a Liga da Justiça lá do Zack Snyder lá e depois foi pro James Gunn, sacou? Entre Zack Snyder e James Gunn tava uma bagunça a HBO, sacou? Às vezes eles falam, não, não, que o lucro vai ser só para a instituição, digamos assim, da PlayStation, certo? Perfeito, perfeito. Só que aí, a gente pega um exemplo aí da Xbox, de, né, tentou trazer jogos aí, companhias de jogos independentes, mas parece que não foi bem gerenciada, tá? Que, bom, uma coisa é você colocar essa companhia para trabalhar com você. Outra coisa é você gerenciar ela, tá? É, as companhias de jogos independentes que foram desligadas, algumas delas que são jogos independentes, né? A Undead Labs, eu acho que tava com por conta do state daqui, parece que tem alguns anos que não lançou aí esse jogo, tá? É, acho que não sei se foi a Ninja Theory, né? Também tava no meio. E outros jogos aí, como por exemplo a Initiative, The Initiative, focada aí no reboot de Perfect Dark, tá? Os estúdios fechados e que foram desligados. A Arcane Austin, ela cerca de 5 a 6 anos. A produção começou logo depois do término do conteúdo de Prey, né? 2017, resultando aí num longo ciclo que culminou num lançamento problemático de críticas e público, tá? O lançamento foi em 2023, tá? Enfim, a Tango Gameworks foi fechada em 2024. O jogo Ghostwire Tokyo, né? 2022. Depois o jogo e o seu tempo, né? De desenvolvimento. O aclamado Hi-Fi Rush levou cerca de 5 anos para ser feito, tá? O desenvolvimento começou secretamente por volta de 2017 e 2018. Embora tenha sido sucesso de crítica, o longo tempo de produção frente ao retorno comercial sob o teto da Microsoft pegou na decisão da corte da empresa. De corte da empresa. A decisão de corte da empresa, tá? A Ninja Theory, né, que lançou o Senua Saga Hellblade 2. O tempo de desenvolvimento foram 7 anos de intervalo desde o primeiro jogo, 2017. Produção ativa consumindo pelo menos 4 a 5 anos sob o selo da Xbox. Gente, quando a empresa ela fecha todo o acesso unicamente para ela, ela pode decidir aí escolher, seja prazo, seja acesso, seja, vamos dizer assim, gerenciamento, sem escutar muito o público, tá? Se ela fecha o foco dela especificamente para aquele produto que ela estudou, pesquisou para depois vender sem contato com o público, vamos dizer assim, é a mesma coisa que você pega um recurso e jogar ele fora, tá? E, às vezes, assim, quando a gente vai lançar um produto, se a gente não pensa muito no prazo para entregar esse produto, a gente fica muito sem foco, entendeu? Nós ficamos sem foco para poder chegar até a mão dos nossos consumidores, pensando, sem ter contato com eles também. Como é que vai ser a experiência do usuário com aquela plataforma ou com aquele produto? Não estou dizendo o seguinte, gente, que seja só videogame, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Hoje, se você não tem acesso do público com o produto, você tem uma grande chance de ter um fracasso, entendeu? Tanto a gente tem esse exemplo aí dessas situações complicadas que grandes propriedades e grandes desenvolvedores que foram lançar jogos aí como Fallout 76 ou Cyberpunk tiveram muitos problemas no lançamento. Às vezes expande demais, às vezes quer consumir demais para poder trazer um serviço que pode atingir,
muito grande, entendeu? Pode ser muito grande assim o produto. Às vezes ele não tem esse corpo, sabe? O que que acontece? Aí, por exemplo, digamos que você tem um caixa X, tá? E você precisa fazer cortes, certo? Se pesar pro lado dela, ela vai falar, nossa, mas tem gente consumindo aquele produto. Dizer, ah, não, mas a gente ganha com esse produto aqui. Digamos que seja um jogo de batalha de arena, tá? Ela tem um jogo que tá fazendo sucesso para aquele público, mas tem outros públicos para outros jogos, entendeu? E esses outros grupos que rondam em volta desses outros jogos grandiosos, eles vão pro saco, velho, entendeu? Então, assim, além tem diversos riscos que a gente pode ter com esses tipos de exemplo, entendeu? Porque, bom, digamos o seguinte, tá? Como eu dei o exemplo lá no início do jogo, do vídeo, que a gente tem as lost mídias no computador, nós temos as lost mídias no computador, seja pelo acesso que nós temos, seja por servidores, seja por CDs, seja por outros tipos de mídias que a gente pode guardar no servidor, tá entendendo? Computador em algum local que a gente pode, sei lá, voltar de tempo em tempo e trazer esse jogo de volta. Combinado? O serviço da GOG aí e outros sites que trazem isso são uma solução para isso, entendeu? Mas para companhias como essa, cara, se der na telha dela chegar e falar assim, nós vamos cortar aqui e fazer um serviço mais simplificado, cortando coisas que às vezes pode mexer com o gosto do público, mas economizar para depois ganhar mais, eles vão fazer. Ah, não tá no custo aqui da cadeia de produção trazer o jogo X para a plataforma. E é o jogo X que você consome. Ah, depois a gente faz um remake. A gente corta o servidor aqui e faz um remake. Depois corta, depois faz outro remake de novo. Aí vai lá, você lá, ó, perdendo tempo fazendo, né, jogando com um personagem, com save novo de um jogo novo que é um remake de um jogo antigo, de um servidor que foi desligado, entendeu? Então, assim, é muito merda isso, sacou? É muito merda esse tipo de situação. E é isso, cara. Hoje, essas companhias querem fechar nossos acessos de acordo com aquilo que elas querem. Ah, não, mas o bag é retardado, que o bag não sabe de nada. Eu consumo só mídia digital mesmo. Eu gosto dessa companhia e que ela fizer pra mim tá bom, não sei o quê. Perfeito, cara. Fica à vontade. Mas isso é só você, né? Muitas pessoas vão lá, passam um pano danado pra companhia e depois vai lá e dá um prejuízo pro próprio consumidor, né? Se você pensar aí que os jogos da Nintendo são jogos há um tempo atrás estavam muito caros, né? O jogo estava bastante caro, não sei se era R$400 ou 500, não sei, um jogo só. Acho que era o lançamento aí do Mario Kart, não tenho certeza. O povo quebrou o pau. Eu não sei como é que tá a situação se eles abaixaram o preço, tá? Mas enfim, qual que é o lance, gente? Isso foi a Nintendo, tá? Isso foi a Nintendo. Essas, por exemplo, a PlayStation tá fazendo, ela vai colocar o preço que ela quiser e vai falar que é desconto. Então, infelizmente, e o pior de tudo que a gente tem nesse tipo de situação é que a gente não pode nem ter saída pra isso também. Olhando de forma mais simplificada, tá? Que eu tô tentando explicar. Olhando de forma geral, assim, a gente não tem, por exemplo, um console brasileiro que pode aproveitar esses jogos, entendeu? Pode chegar e falar assim, a gente vai consumir o produto aqui, e é isso aí, entendeu? Os jogos e tudo mais. Digamos que fosse um videogame que fosse trazendo esses jogos que não sejam esses jogos de título de... Vamos pensar assim... E jogos exclusivos, né? Tá bom? Jogos exclusivos, tá? Mais ou menos isso. Aí, cara, a gente não tem muita saída, certo? Saída seria aí a Steam ou a GOG mesmo, pra poder jogar esses jogos que
estão disponíveis. Mas se caso estivesse, a gente poderia ter esses jogos trazidos, tragos, né, da própria internet aí, seja por essas companhias de jogos independentes, ou mesmo os jogos que tem aqui no Brasil, se fosse um videogame lançado aqui só pro Brasil, tá? Um exemplo aí é os videogames da CCE e dessas companhias que já foram embora já, Gradiente e tudo mais, tá? Qual que é o lance? Então, olhando assim, a gente só tem o acesso aí da Steam, né, e da GOG, tá? Só que, gente, os jogos independentes, tem muito jogo independente de qualidade na Steam, tá? E, além disso, tem outras formas da gente consumir esses jogos também, tá bom? Não vou especificar, vocês pesquisem, tentem entender, principalmente aí os jogos dos anos 90, tá bom? Outra coisa também são os jogos antigos ou os jogos, vamos lá, Homebrew. O que é o Homebrew, gente? Homebrew são jogos não oficiais, tá? Criado para os programadores independentes, entusiastas ou fãs. Principalmente jogos antigos, tá bom, gente? Principalmente jogos de consoles antigos, tá bom? Então tá faltando aí uma certa resposta aí, por mais que seja difícil, né? Porque já tem um mercado já fechado aí para esses jogos, para essas companhias. As companhias independentes elas fazem aí esse trabalho de mostrar um outro caminho aí para os consumidores, tá? E como já disse, é limitado o acesso, sim, né? De certa forma, se comparado ao acesso que esses outros videogames há uns anos atrás tinham, né? A acessar o público, hoje está parecendo que está ficando mais nichado, até pelo custo desses jogos, entendeu? Seja aí as pessoas acessando pelo computador, ou seja aí acessando pelo celular, tá, gente? Então não tem muito mais esse acesso desses videogames aí, porque um videogame desse tá custando aí de 2 mil a 4 mil reais. Ninguém consegue pagar um jogo. Se pensar uma família classe baixa, não consegue pagar um videogame desse. Tá fora de cogitação, entendeu? Tem coisas mais importantes pra você pagar. E era um assunto que a gente escutava muito isso na nossa infância, entendeu? Tem coisas mais importantes do que comprar um videogame. Por quê, gente? Porque tá fora do consumo normal das pessoas, entendeu? Tá fora do consumo normal, tá fora do custo normal você pagar um videogame desse, entendeu? Pagou? Então, infelizmente, a gente fica aí nessa, velho. A gente fica nessa situação, tá? E até parece meio bobo, assim, depois que eu falei sobre o que aconteceu na semana passada, a gente tem muitas memórias de coisas antigas que tinham mais recursos pra gente, tá? Hoje existe uma certa forma de trabalho do mercado em precarizar o próprio público para terem escolhas de só consumir aquele tipo de produto. Ou você consome ou você tá fora. Simples assim, entendeu? Não tem esse acesso dessas mídias para o povo, tá? Para as pessoas normais. Um exemplo aí são os quadrinhos do formato antigo que tinha, né? E hoje virou um encadernado aí, você pagando quase 400 conto numa revista em quadrinho, sabe? Fora de cogitação, sacou? Antes a gente podia falar, a gente pode ter um produto aqui, tem uma história X, tem não sei o que, tá? Hoje não, hoje você tá pagando 400 conto num quadrinho desse, entendeu? Além do que também tem um imposto aí sobre livros e leituras aí, sobre livros, quadrinhos, o que limita mais o acesso da gente a essas mídias também, tá? Então, fica nichado, tá bom, gente? Fica nichado. Tem que ter outro tipo de resposta para o público num jeito normal. Então, tem aí as retrocons para poder ter uma certa resposta para o público diante da, vamos dizer assim, desse tipo de atitude da própria indústria, entendeu? Porque, vamos lá, tá? O mais importante, a gente não tá pagando em real, tá? A gente tá pagando em dólar. O valor em dólar, sacou? É uma coisa específica. Eles não olham pra gente do mesmo jeito que o público normal, tá? Quando menos ainda, eles têm esse cuidado com o próprio público, sendo que tem consumidores lá na gringa que já reclamam
atitude, tá, gente? Bom, eu vou fazer uma pequena review aqui do jogo por causa dessa situação imbecil da PlayStation. Essa situação que a PlayStation trouxe até nós, né? Que deixa a gente nessa situação precarizada. Muito louco, gente. É uma review rapidinha porque é um demo que eu vi, tá? Olha aí, ó. O caçador de vampiros Simon chega a Transilvânia para derrotar o Conde Drácula, apenas para descobrir que seu rival Stan Helsing já o matou. Furioso por ter perdido, gente, que coisa incrível. Simon viaja pela Valáquia para reunir os pedaços do corpo de Drácula, ressuscitá-lo para apenas depois derrotá-lo com as próprias mãos. O jogo foi lançado aí pela Estúdio Programmancer. Nossa senhora, fala essa... Programmancer, tá? E foi publicado pela Retroware, tá bom? Beleza? Gente, o jogo é super estiloso, super estiloso. Lembra esses jogos que são novos, mas com cara de antigo mesmo, tá? Tipo aquele jogo Infernax e outros desse estilo aí. Bastante carismático, com gráficos incríveis aí, mesmo parecendo um jogo antigo. A música, sim, acho que é incrível. Tem muita coisa para lançar ainda desse jogo, tá? Acho que não tem uma data específica para quando vai lançar, só está escrito em breve, tá? Tem o demo aí pra gente poder curtir, jogar aí. E, gente, tem que jogar para poder ver como é que tá aí esse jogo. Se comparado aí a essas coisas que tá acontecendo na indústria, nas companhias aí como o PlayStation, esse é um bom sinal desse jogo para os computadores, tá? Uma pena que essas companhias não tenham cuidado que tiveram no lançamento dos seus videogames lá atrás, tá? Né? Quando tá tendo concorrência, competição, eles fazem de tudo para poder entregar um produto marcante. Quando tá no domínio, não sente necessidade de entregar um produto de qualidade, até porque o povo tá meio que por conta dos serviços desta companhia, tá? Bom, eu não tenho muito o que falar, gente. Acho que isso aí é só um exemplo aí. O jogo que eu coloquei aí de Lost Media não é, vamos dizer assim, é um pouco meio chatinho de poder instalar esse jogo, poder rodar. Eu não consegui, eu peguei umas imagens aí, tá? E é só para vocês terem uma ideia aí de como é que é esses jogos que a gente meio que fica por conta da internet para poder trazer esses jogos mais antigos, tá? Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina, até a próxima.